Lemos o texto há poucos minutos atrás, no livro do Apocalipse, que é o livro que estamos estudando, e lemos os dois versículos, o versículo 7 e o versículo 8. Na última ministração, na última quinta-feira, o tema foi... Alguém lembra qual foi o tema? Saudação de João às 7 igrejas. Você pode repetir? Saudação de João às 7 igrejas. Muito bem. E ali nós vimos o tópico primeiro, aspectos da soberania de Cristo. Não foi? Foi isso. Comentamos ali os versículos 4 a 6 do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Se por acaso algum dos irmãos, por algum motivo, faltou a ministração, e agora, pastor, faltei, como é que eu vou agora entender esse assunto que o senhor já começou? Não tem problema, graças primeiramente a Deus e a tecnologia hoje, a internet, a gente grava aqui, faz a edição, coloca no YouTube, para que os irmãos possam rever, assistir, compartilhar. Louva a Deus por alguns irmãos que têm compartilhado. Se você não compartilha, comece a compartilhar as coisas boas, como é a ministração da palavra do Senhor, certo? Então peço aí que você compartilhe com os seus contatos, coloque aí no seu Facebook, entre em contato aí, mande mensagem via WhatsApp para os seus amigos e amigas, para que eles também possam ser edificados. Coisa boa a gente compartilha, coisa ruim não, né? Que não presta a gente descarta, não é? Mas o que é bom, o que serve para edificar a nossa vida, é bom a gente compartilhar uns com os outros estas mensagens. Muito bem. Então, como eu já antecipei para os irmãos, não foi possível, não tivemos tempo de ministrar todo o assunto de uma vez só, nesses versículos aqui que nós lemos. Inclusive na semana passada lemos do versículo 4 ao versículo 8, mas não foi possível, ficamos no versículo 6, mas hoje, contando com as orações dos irmãos, eu espero concluir. Há uma frase bem interessante, e me veio no meu pensamento hoje essa frase, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos, e a frase diz o seguinte: vivamos o dia de hoje como se o Senhor Jesus voltasse amanhã. Vou repetir: vivamos o dia de hoje, diga, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Agora, a outra frase bem parecida com essa, que menciona o seguinte: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse imediatamente. Falou mais profundo agora essa mensagem? Vivamos o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Mas essa mensagem é uma mensagem que está esperando Jesus amanhã. Mas outra mensagem parecida, que não é um versículo bíblico, alguém disse, não é um versículo bíblico, mas alguém já disse, não sei quem é o autor da frase: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse imediatamente. Imediatamente tem vários sinônimos, e um dos sinônimos de imediatamente é agora. Outro sinônimo de imediatamente é nesse instante, ou melhor, já. Jesus não pode voltar já? Jesus não pode voltar antes do término do ensino, da ministração da palavra? Jesus não pode voltar antes das 8 horas, já são quase 8 horas, ele pode voltar? Pode. Ora vem Senhor Jesus, né? Ou a volta de Jesus lhe assusta? A volta de Jesus deve ser uma alegria para o crente, né, irmão? Afinal, há 2000 anos essa promessa foi dita. O Senhor Jesus prometeu, irmãos, voltar para arrebatar a igreja. Nós estamos aguardando esse dia. Não sabemos quando será, mas pelas evidências, por tudo que está acontecendo no mundo, Jesus está às portas. Portanto, amigo, portanto, amiga, se você é uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, Jesus te chama hoje para você
reconciliar-se com Ele antes que seja tarde demais. Amém? Vamos ler novamente os versículos 7 e 8. Acompanhe na sua Bíblia. Preste muita atenção a esses dois versículos. O versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens. Quem é esse ele aqui? É Elias? É Enoque? Quem é? É Jesus. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Quem vai ver Jesus voltar aqui? Quem vai ver? Levante a mão. Eita, como vai ficar arruma de crente aí para ver, ó. Vamos explicar isso aqui, irmão. Quem é que quer ver Jesus voltar? Vamos explicar isso aqui. Vamos explicar. Que o arrebatamento vai ser coisa rápida. Não vai dar tempo você ver Jesus voltando. Não vai dar tempo. Certo? Mas não tem problema. A gente está aqui para ensinar e os irmãos vão entender. Tá bom? Então, o texto diz o seguinte. Vamos voltar ao versículo no início. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Vamos explicar isso aqui. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Todos os povos, sem exceção. Assim será, amém. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos explicar esse versículo aqui. Esta é a causa de nós estarmos aqui hoje, para ministrar acerca destes dois versículos. Vamos à primeira parte do versículo 7. O que é que diz a primeira parte do versículo 7? Bíblia aberta aí, tem crente com a Bíblia fechada. Eu gosto sempre de, inclusive quando eu estou no tempo central, o nosso pastor presidente Martim Alves da Silva está ministrando com a Bíblia aberta, consultando, verificando, acompanhando. Mantenha a sua Bíblia aberta, certo? Acompanhe aí, por gentileza. O que diz a primeira parte do versículo 7? Diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Deixa eu explicar aqui os irmãos. Quando João escreveu esse texto, esse primeiro capítulo, ou esses primeiros 8 versículos, é claro que ele assim não demorou, não explicou para os irmãos que queriam receber essas cartas, assim como eu estou explicando aos irmãos. Como ele falou aqui no início, logo na saudação, sobre a vinda de Jesus, vamos pegar aqui este gancho ou esta oportunidade e falar a respeito da vinda do Senhor Jesus. É claro que eu não vou dizer tudo, porque nem tudo está claramente revelado com todas as minúcias, com todos os detalhes, mas aquilo que o texto, que a Bíblia nos fornece, já nos permite assim explicar alguma coisa aos irmãos, porque tem muitos crentes que não sabem distinguir o arrebatamento da vinda do Senhor Jesus em glória e fica assim um pouco confuso, né? Muito confuso. Então, para isso nós estamos aqui, você também, para aprender um pouco mais a respeito desta vinda iminente do Senhor Jesus. E claro, como pastor, é dever de todo pastor esclarecer os crentes nas ovelhas, né? Eu também sou ovelha, os irmãos são também ovelha de Cristo, a respeito da vinda do Senhor Jesus, porque é o que mais os crentes esperam, é o arrebatamento, irmão. Não é isso que nós mais esperamos? É o arrebatamento. A gente espera, devemos esperar o arrebatamento, ter essa esperança, muito mais do que a esperança do Brasil melhorar. Tá certo? Devemos ter isso. A gente só pensa, o Brasil vai melhorar. Vamos pensar mais na vinda de Jesus? É muito melhor, né? A gente espera no homem, nos políticos, no Brasil melhorar, mas as coisas vão de mal a pior, né? A justiça aí sem crédito, né? O judiciário sem crédito, tá aí o Senado sem crédito, os deputados sem crédito. Então não vamos transferir a nossa confiança no homem, mas vamos confiar em Deus, porque Deus a ninguém decepciona e Deus é fiel, não é? Prossigamos. Só peço que os irmãos tenham paciência para nos ouvir aqui, pelo menos
Ora, antes das 10 horas eu encerro. Eu digo isso, sabe por quê, irmão? Porque o povo do mundo fica 1h30 no estádio de futebol para assistir uma partida de futebol, é ou não é? 1h30, fora o tempo que ele passa esperando para comprar ingresso. Tem gente, dependendo aí do tamanho, da partida, dos times, tem gente que fica até dias e mais dias acampado, não é, irmão? Esperando a oportunidade para ir comprar o ingresso. Cantores famosos vêm do mundo aí, né? Como é que chama aquele Rock in Rio, né? Pessoas ficam semanas lá, irmão, disputando quem compra o ingresso, fica lá com a barraca, leva comida, almoça, dorme, leva colchão. E tem crente aqui com 1h30 de culto, se o pastor passar de 9h10, 9h15, já fica olhando, escuta demorado. Meu irmão, aprenda, a Bíblia diz, aprendei de mim. Vamos aprender, vamos crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus, para a gente deixar de ser crente raquítico, crente magro na palavra. Vamos aprender mais a palavra do Senhor. Afinal, é responsabilidade do crente. Se uma pessoa perguntar sobre a vinda de Jesus, você esclarecer, eu esclarecer. Então vamos falar desse assunto. Amém? Glória a Deus. Então, nos suporte em nome do Senhor Jesus. Eu vou precisar aqui distinguir, irmãos, explicar aos irmãos sobre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus em glória. São duas situações distintas. Nós não estamos esperando agora, a igreja do Senhor não está esperando, obreiros, a vinda de Jesus em glória. Não. Nós devemos esperar o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Vou explicar isso aqui para os irmãos. Há um termo grego chamado a parúsia de Jesus, ou parousia. O que é isso? É a manifestação de Jesus. A manifestação de Jesus, que é um dos pontos centrais do Apocalipse. A vinda de Jesus em glória, ela está mais... João aqui apenas mencionou que ele vem, e eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá. Mas quando você chegar no capítulo 19, quando nós chegarmos no capítulo 19, ali dos versículos 11 e versículos seguintes, nós veremos com mais detalhes essa vinda de Jesus em glória, certo? Mas vamos aqui adiantar alguma coisa. Então não se trata da mesma ocasião. O arrebatamento é uma coisa, não é, crianças? Arrebatamento é uma coisa e a segunda vinda de Jesus é outra coisa, dois fatos distintos, certo? Deve-se distinguir também que entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória, o que é que vai acontecer? Um período chamado de grande tribulação, certo? O arrebatamento da igreja vai ser invisível ao mundo. O mundo não vai ver, ninguém vai filmar. Vamos ligar a filmadora para filmar os crentes subindo para a glória. Não vai ter tempo para isso, porque vai ser assim algo surpreso, uma surpresa, vai ser algo rápido. Agora a vinda de Jesus em glória, aí não, aí vai dar tempo ligar as câmeras, porque Jesus da Bíblia não diz que todo olho verá. Quando a Bíblia diz que todo olho verá, é porque as pessoas vão assistir na TV também. Amém, irmão? É como a Copa do Mundo. Começa a Copa do Mundo lá na Rússia, no Japão. E quem está no Brasil precisa ir lá para o Japão? Precisa ir? Quando tem uma Olimpíada, uma corrida de Fórmula 1, um evento assim impactante no mundo, o povo assiste dentro de casa. E não está vendo? E os olhos não estão vendo? Não é? Grande parte do mundo fica assistindo essas coisas ao mesmo tempo. Então a vinda de Jesus em glória, sim, haverá essa oportunidade de ser filmada. Não há dúvida quanto a isso, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Ou você acha que todo mundo vai lá para Jerusalém para ver Jesus voltar? Não é assim, certo? Então vamos aqui mostrar, inclusive trouxe aqui um texto. A vinda de Jesus vai ser algo assim tão súbito, que ele compara a vinda dele com a vinda de um ladrão. Um ladrão, quando vai assaltar, ele avisa: ei, vai lá para a parada do ônibus, irmão, de 8 horas da manhã eu vou lhe assaltar. É assim? Você está lá, pensa que está
protegido, de repente aparece lá o humilhante, ele assalta, né? Vem rápido, assim, como é que pode? Onde é que está essa pessoa? A vinda de Jesus também vai ser assim rápida. Se nós olharmos aqui ao texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 3, já adiantando aqui, esse texto esclarece o seguinte: isso vai mostrar que Jesus vai voltar como um ladrão. Como um ladrão. Um ladrão não avisa, ele vem de repente. Vou ler o Apocalipse 3, verso 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. É um texto que o Senhor está falando aqui para uma determinada igreja, mas também tem a ver com a vinda dele, a vinda súbita do Senhor Jesus, tá? Então essa forma rápida do Senhor voltar, esse rápido, esse arrebatamento será algo assim silencioso e momentâneo. Há outro texto aqui, lá em Lucas, que ele mostra que Jesus virá assim como um relâmpago. Um relâmpago é coisa devagar? Jesus vem como um relâmpago. Lucas capítulo 17, versículo 24. Você pode acompanhar na sua Bíblia, anota esse texto. Se alguém perguntar, irmão, Jesus vai vir rápido, você diz, vai ser tão rápido que a vinda de Jesus está comparada com um relâmpago. Lucas 17, verso 24. Olha o que Jesus diz aqui: pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago. Quem é o Filho do Homem? É Jesus, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Está falando aqui da sua vinda. Subitamente ele vai surgir. O que é que isso caracteriza? Caracteriza o momento do rapto da igreja, coisa rápida. Alguns detalhes aqui, irmãos, que é bom nós sabermos. Por exemplo, no arrebatamento, o que é que vai acontecer na hora do arrebatamento? Na hora do arrebatamento, no momento, somente os nascidos de novo irão ver o Senhor Jesus. Eu não vou ler a referência, eu vou apenas citar João capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Segundo, no arrebatamento vai ocorrer algo extraordinário. No arrebatamento ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Sabia disso? Quem aqui tem parente que morreu, crente? Dormiu no Senhor crente? Amém? Então, se você for fiel, você verá essas pessoas. Quantos creem nisso? Há algo impossível para Deus, irmão? Não há. No arrebatamento ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Somente as pessoas que morreram crentes, fiéis em Cristo, na ocasião do arrebatamento, eles serão ressuscitados. Só os crentes fiéis. Os ímpios não participarão dessa transformação do corpo. Não. Somente os salvos na pessoa do Senhor Jesus. E Paulo esclarece isso porque lá na igreja de Tessalônica, os irmãos achavam o seguinte: quando o crente morria, eles achavam que Jesus já vinha para eles. Não, quando eu morro, Jesus já está vindo para mim. Ou eu já estou indo para Jesus. Ou já ocorreu o arrebatamento. Não, não é isso. Precisou Paulo escrever aos irmãos, porque os crentes estavam ficando confusos lá. Aí ele escreveu um texto conhecido, né, que fala sobre o arrebatamento. Alguém sabe onde é que fica o texto? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14. O que é que ele diz? Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormir aqui não é cochilar, não é dormir o sono normal, é os que dormiram fisicamente, morreram, pronto, os que morreram. Quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Aí ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, quem crê nisso, que Jesus morreu e ressurgiu? Só quem crê. Amém? Será que tem alguém que não levantou a mão aí? Se não levantou, aceite Jesus, né? Ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará
mediante Jesus e com eles, aqueles que nele dormiram. Amém, irmão? Se nós cremos que Deus com seu poder ressuscitou Jesus, todos os crentes que morreram na fé, confiando no Senhor Jesus, no dia do arrebatamento, eles irão reviver. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra isso. No arrebatamento, pastor, o senhor falou a respeito dos que estão mortos em Cristo. E os que vão ficar, e os que não vão morrer por ocasião do arrebatamento, os que estarão vivos, que pode ser a gente aqui, se Jesus voltar em nossos dias, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma transformação. Quem aqui já ficou doente alguma vez na vida? Todo mundo. Quem é que não sente dor? Todo mundo sente dor, não é? Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, irmão Salvador, o nosso corpo nunca mais vai sentir dor, nosso corpo nunca mais vai ter problema nenhum, não vai ter câncer, não vai ter nada. Por quê? Porque o nosso corpo será transformado. Glória a Deus. Nunca mais o nosso corpo vai se queixar de dor, de problemas. Por quê? Porque haverá transformação do nosso corpo. Glória a Deus. Isso está na Bíblia. Então no arrebatamento ocorrerá a transformação dos fiéis vivos. Vamos ler outro texto que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, agora versículos 15 e 17. Vamos verificar a veracidade do texto. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 menciona o seguinte, ó. Ele diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Primeiro haverá a transformação dos mortos fiéis, depois é a nossa transformação, né? Pois aí o versículo 16 menciona: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois nós, os que estivermos vivos, irmão Salvador, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Então isso vai ocorrer. Quantos aqui creem nessa promessa? Teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um corpo que não pode mais morrer. Não seremos igual a Jesus em essência, mas teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Glória para todo sempre. O que mais vai ocorrer? Irmãos, no arrebatamento, Jesus virá para os seus. É bom dizer isso aqui, porque no arrebatamento Jesus virá para os seus. E na vida e glória, aí eu vou dizer mais à frente, no arrebatamento a igreja de Jesus virá para os seus santos. Então o arrebatamento é para os santos, para os crentes fiéis. Então seja fiel. Se você achar que sua vida não está muito fiel, Ele virá para buscar os santos. Isso está lá em João capítulo 14, versículos 3 e 18. Vamos ler os versículos. Olha o que Jesus diz. Olha a promessa de Jesus. Você acha que a promessa de Jesus ela cai por terra? Jesus alguma vez faltou com a verdade? Não. Jesus é verdadeiro? É. Ele é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, pela boca de Jesus, nós já vimos aqui no estudo anterior, que nunca entrou engano. Jesus jamais é de enganar alguém. Mas, por Ele ser santo, Ele jamais pode negar
ou faltar com a verdade. Então precisamos crer nessa promessa, viu, irmão? Crer nessa promessa. Olha o que Jesus disse. Ele disse: se eu for, e ele foi, Jesus foi para o céu, e se eu for e lhes preparar lugar, aí ele promete, ó, voltarei e vos levarei para mim. Então no arrebatamento, Jesus vem para os santos. Está acompanhando aí? Acompanhe, isso aqui é importante. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 18. Aí ele diz: não os deixarei órfãos, voltarei. Aí ele ratifica de novo, para vocês. Então nesse texto aqui, Jesus promete voltar 2 vezes para nós. Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar. Ele foi preparar lugar e vai voltar para nos levar. Para onde? Para Ele. Você está entendendo? Então falamos a respeito do arrebatamento. Agora, na sua manifestação em glória, Ele virá com os seus. Então no arrebatamento está fraco. No arrebatamento, Jesus voltará para os seus. Amém. Agora diga: na vinda de Jesus em glória, Ele voltará com os seus. Você entendeu? Ele vai voltar para nos arrebatar e vai nos levar para o céu. Quando lá no capítulo 19 de Apocalipse, após ou já ali, quase no final da grande tribulação, Jesus vai voltar. Mas Ele não vai voltar para a igreja, Ele vai voltar com a igreja. Eu vou ler o texto aqui, vai mostrar. Ele vai voltar com os santos. Quer dizer, nós já participamos das bodas do Cordeiro, já recebemos galardões, a igreja recebeu, os irmãos, seus prêmios que Deus tem para os seus santos. E aí Jesus vai nos trazer com Ele. Tenho aqui 2 textos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Há um texto no Antigo Testamento, é Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5. Eu não vou ler, eu quero ler Colossenses. Colossenses 3 e 4 vai nos mostrar bem claramente como Paulo entendia. Ele sabia distinguir arrebatamento da vinda de Jesus. Paulo distinguiu bem isso aí. Então Colossenses capítulo 3, versículo 4, olhe como a precisão do apóstolo Paulo, a clareza de Paulo para nos mostrar isso. Ele diz assim, Colossenses 3,4: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, isto é, manifestar, aparecer, a parousia de Jesus, o aparecimento dele em glória, aí ele diz: então vocês também serão manifestados com ele em glória. Quem entendeu, diga amém. Deu para entender? Quando Jesus voltar, Ele vai voltar conosco. Vai voltar conosco. A igreja não vai ficar aqui para a grande tribulação. A tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para um povo que ainda não reconhece Jesus como Messias. Quem é esse povo? Israel. Os israelitas, que na sua grande maioria não reconheceu que Jesus era o Messias. Quando é que eles vão crer que Jesus é o Messias? No período da grande tribulação. Nós vamos explicar aqui quando nós entrarmos na grande tribulação, a questão do pacto do anticristo com as nações. Israel inclusive vai aderir, aí depois Israel vai perceber que aquele camarada ali é um enganador, é um usurpador, que vai querer ser Deus, não é? Vai exigir adoração, e o judeu não aceita adorar a não ser o Senhor nosso Deus, e vai quebrar o pacto. Eu já estou adiantando aqui, mas não quero entrar em detalhe, vai ser mais à frente, certo, irmão? Vamos ficar por aqui no arrebatamento e acerca da segunda vinda do Senhor Jesus. Então esse texto está muito claro quando Paulo diz que Jesus, ele vai se manifestar. Ele diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então nós surgiremos ou viremos dos céus com Jesus. Vamos ler outro texto de Paulo, ainda falando sobre isso, para confirmar ainda mais o que ele disse. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13.
Ele diz assim, ó, que Ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai. Aí ele diz, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então Paulo está falando aqui de arrebatamento. Ele não está falando de arrebatamento, ele está falando aqui da vinda de Jesus manifestada. Esta vinda que João, ele disse que todo olho verá. Então, na verdade, todo olho verá Jesus voltar, e a igreja do Senhor, vitoriosa, gloriosa, vai voltar com Jesus e com os exércitos dos céus, irmãos. Glória a Deus. Quem tem essa esperança? Glória a Deus. Conserve essa esperança. Vamos à segunda parte do versículo 7. A segunda parte do versículo 7, na parte B, diz: e todo olho verá. Já adiantei alguma coisa aqui para os irmãos, mas vou explicar um pouco mais detalhe. Todo olho é uma palavra aqui, uma expressão grega, quando diz todo olho, né? Ele significa pais oftalmos. Aí vem a oftalmologia, esse termo, né? Tem a ver com olho. Então, ou seja, o rapto da igreja será secreto e momentâneo, mas na sua manifestação em glória todo olho verá. O arrebatamento ninguém vai ver, mas a vinda do Senhor Jesus em glória todo olho o verá. Então, na vinda de Jesus em glória, ele voltará de forma visível, certo? Então, aquilo que eu disse, é possível, claro, vão filmar, é possível, todo olho verá. Como é que, se fosse explicar isso há 500 anos atrás, ou há 100 anos atrás, as pessoas, não existia câmera fotográfica, ou talvez há 200 anos não existisse, ou mais, ou menos, filmadora, nem se pensava, mas hoje todo mundo tem um celular, todo mundo filma. Então, possivelmente, a vinda do Senhor Jesus, por que não ser filmado, alguém filmar Jesus vindo em glória? Porque a Bíblia não diz que ele vai vir assim em glória, rapidamente, assim num segundo, como ele vai arrebatar a igreja. Não, pode voltar devagarinho, né? Para todo olho ver, pode filmar aí Jesus, a igreja glorificada, os exércitos celestiais, pode filmar, amém? E não vai ser fake news não, viu? Vai ser verdade. E a televisão hoje aí, que muita televisão só propaga mentira, nesse dia vai ter que dizer a verdade, vai dizer, Jesus voltou com a sua igreja. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, aí eu pergunto, quem vai estar aqui na terra? Alguém vai querer ficar aqui para assistir a vinda de Jesus? Levanta a mão. Alguém vai querer ficar para assistir a vinda de Jesus? Hein? Quem é que tem coragem de levantar a mão? Se levantar, a gente já pede para vir aqui, ó, para a gente orar para você. Né, irmão? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, amados, Jesus vai voltar com os santos. Com os santos. Os irmãos se lembram, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, Jesus, antes de ir para o céu, ele reuniu os discípulos e foi para um lugar lá em Jerusalém. Alguém lembra qual é esse lugar? De onde Jesus partiu? Como chamava-se aquele lugar? Um lugar físico. Puxe pela memória. Jesus partiu de onde? Os irmãos lembram aí? Do monte. Como é que chamava o monte? Monte das Oliveiras, irmão. Não esqueça não, meu amado. Pode esquecer esse nome não. Esqueça qualquer nome do monte. Esqueça o Monte Ararate, esqueça o Monte Nebo, esqueça o Monte Sinai, mas o Monte das Oliveiras, não esqueça esse nome não. Porque Jesus, quando voltar, ele vai voltar e vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Mas antes, o que acontece? Antes de Jesus ir para o céu,
ele reuniu os discípulos lá no Monte das Oliveiras. Vamos ler esse texto? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Eu vou ler esses 3 versículos. Porque João não foi a primeira pessoa a dizer ou mostrar que Jesus vai voltar em glória, que Jesus vai voltar de forma visível. E o próprio Jesus, os 2 anjos que apareceram, os 2 homens que viram, porque o que acontece? Jesus sobe, nós vamos ler o texto aqui, e os discípulos ficam olhando Jesus subindo até que Jesus desaparece. Só que aparece ali 2 seres, e eles dizem que Jesus vai voltar. Da mesma forma que eles viram Jesus subir, esse mesmo Jesus vai voltar. Vamos ler. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Jesus foi subindo, 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 até que teve uma hora que uma nuvem ocultou Jesus. Versículo 10. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, olhando até que Jesus desapareceu. E eles permanecem olhando, quem sabe procurando Jesus, enquanto ele subia. De repente, diga, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Aí eu vou ler agora o versículo 11. Que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará, diga, voltará da mesma forma como viram subir. Esta promessa foi para os israelitas. Esta promessa não foi para a igreja, foi para os israelitas. Da mesma forma que aqueles varões galileus, homens israelitas, viram Jesus subir, Jesus vai voltar. Aí sim vai encaixar com o que João diz: e todo olho verá. Estão entendendo, irmão? Quem está entendendo? Quem não está, levante a mão também. Eu explico de novo. Amém? Parece que só um aí que não entendeu, né? Vamos para frente. Então aqui está a promessa. Os 2 varões de branco prometeram que Jesus ia voltar. Só que tem um personagem no Antigo Testamento que ele viu também a vinda de Jesus em glória. Dá para arriscar quem foi? Daniel. O profeta Daniel, inclusive, ele vê Jesus voltando nas nuvens. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Glória a Deus, Deus tem todo o controle. Então o profeta Daniel, ele profetizou acerca da vinda de Cristo. Se você ler Daniel capítulo 7, versículo 13, você verá que Daniel, ele profetiza, e isso encaixa direitinho com o que João disse, com o que os 2 varões de branco disseram, e também com o que Apocalipse 19, a partir do versículo 11, também vai falar, ou fala. O que é que Daniel descreve? Daniel descreve o seguinte, ó: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Quem é esse ser que ele está falando aqui? É Jesus, irmão. Daniel não sabia que o nome de Jesus ia ser Jesus. Ele não tinha essa revelação ainda, mas ele sabia que um ser, é tanto que ele diz: há um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Então não viu aqui um querubim, ele não viu um serafim, ele não viu um arcanjo, um anjo. Ele viu uma pessoa semelhante a filho de homem. Quem é essa pessoa? É o Senhor Jesus, que tem um corpo. Jesus ganhou um corpo quando ele encarnou-se. E ele diz: ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Esse ancião de dias aqui, este ancião é Deus. E quando nós lermos mais à frente, a partir do capítulo 5 de Apocalipse, os irmãos vão entender mais ainda isso aqui. Então Daniel profetizou acerca também da vinda do Senhor Jesus com as nuvens dos céus.
Vamos ler um texto aqui que está em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. Mateus 24, verso 29 e 30. Jesus está falando aqui, nesse texto aqui, a respeito do período da grande tribulação. Porque Jesus vai voltar em glória, ele vai se manifestar no final da grande tribulação. Certo, irmãos? A nossa doutrina, a doutrina que a Assembleia de Deus defende e crê, é que primeiro vai ocorrer o arrebatamento, depois ocorrerá a grande tribulação, depois virá o juiz das nações, quando Jesus voltará para julgar as nações, depois vai ocorrer o que? O milênio. Depois do milênio, aí vai ter o estado eterno, certo? Então, o que é que diz o versículo 29 e 30 de Mateus 24? Diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Glória a Jesus. Novamente o texto aqui mostrando a respeito da vida de Jesus em glória. Todas as nações, o texto diz, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E eu acho que Jesus vai fazer questão de voltar. Pode ligar as câmeras aí, pode ligar as câmeras, eu espero vocês ligar as câmeras aí. Ligue, porque eu estou descendo com a minha igreja glorificada, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus será acompanhado, quando ele voltar, ele voltará com um grande cortejo desde os céus. Sabia que quando Jesus voltar, muitos anjos. Olha, Jesus na certa feita ele disse: se eu rogar ao Pai, ele me manda 12 legiões de anjos. 12 legiões. Você acha que Deus só tem 12 legiões, hein? Será que Deus só tem 12 legiões? Tem muito mais, não dá nem para contar. 12 legiões de anjos. Quantos anjos, fazendo as contas aí, 12 mil vezes 6 mil? 72 mil anjos, né? 72 mil anjos, 12 legiões. E é bom lembrar que um anjo só, um anjinho só de Deus, teve poder de destruir quantos mil assírios? Quem sabe? Quem sabe fique de pé e diga aí. Quem sabe fique de pé e diga. Bora, irmão. Hein? Cadê os mil? 185 mil, irmão. Um anjo só destruiu 185 mil assírios, né? Faltou só 1000, né? Falaram aí. 185 mil. Olha o que a Bíblia mostra. Apocalipse 19, verso 14. Olha só, quando Jesus voltar, vai voltar com a igreja. Olha a quantidade de gente que vem com Jesus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Glória a Deus. E aí gente diz: pastor, eu nunca montei num cavalo. E aí? Não se preocupe não, Jesus te ensina, rapaz. Né, irmão Salvador? A gente vai voltar num cavalo, os cavalos celestiais. Hein? É bom demais andar em cavalo, é verdade. Já andei, já corri. É bom, é verdade. Então, amados, quando Jesus voltar, ele vai voltar com um grande cortejo dos céus. A Bíblia diz: os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco, puro, e montados em cavalo branco. Interessante aqui é que numa certa igreja que nós pastoreamos, um conjunto foi aniversariar, completar ano, e houve uma confusão.
As irmãs, eu quero vestido assim. Outra dizia, eu quero cotal. A outra dizia, eu quero cotal. Era aquela confusão de que, irmão, vão se conformando. Porque aí tem outros dizendo, eu quero branco. Aí eu disse, pronto, vai ser branco. Aí, não, porque não sei o que. Eu digo, irmã, se acostume, porque lá no céu a roupa é branca. Se acostume. Se você não gosta de branco aqui, é difícil, viu? Tá aqui, ó. Linho fino, branco e puro. E montados em cavalo branco. Certo? Então a cor branca no céu é a cor, né? E você sabia que o branco é a junção de todas as cores? O branco é a junção de todas as cores. E o preto é a ausência de cor. Tá certo? Então o branco é privilégio. Tá certo? Então se um dia as irmãs quiserem fazer uma farda branca, tem o meu conceito aí, pode fazer. Se acostuma, já vai ensaiando, né? Já vai ensaiando. Ó, a pergunta aqui. Os irmãos já sabem que eu já antecipei a pergunta. Eu já antecipei e os irmãos já sabem. Como vocês já sabem, eu vou aguardar. Vou preparar o meu ouvido aqui para ouvir a resposta de vocês. De que local de Jerusalém Jesus partiu para o céu? De onde? Do Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras. Você pode ler comigo novamente Atos 1, verso 8 e 12. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista dele. Verso 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco. Verso 11. Que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de que distância? Qual a distância? Um caminho de um sábado, resumindo, 1 quilômetro, certo? O caminho de um sábado é 1 quilômetro, certo? Então, eu só para mostrar aos irmãos, porque eu vou ler o texto agora que vai mostrar que Jesus, quando voltar, para onde é que ele vai primeiro? Aonde é que ele vai colocar os pés? Porque ele vem, né? Ele vem do céu. Ele vai parar aqui no Brasil? Não. Ele vai colocar os pés do lugar de onde ele foi para o céu, do lugar de onde ele partiu, para se cumprir integralmente a palavra de Deus. Vai se cumprir a palavra do Senhor. Então, em sua vinda em glória, os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, Jesus não vai vir para a terra. Nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Eu não sei a que distância. Se é em cima de algum planeta, eu não sei. Em cima das nuvens, mais acima, eu não sei onde é que nós vamos. Mas nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Certo? Agora, na vinda do Senhor Jesus em glória, os seus pés, ele vai fixar os pés no Monte das Oliveiras. Isso está lá em Zacarias, capítulo 14, verso 4. Vamos ler o texto. Zacarias 14, 4. O texto diz: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte, o que vai acontecer com esse monte? E o monte se dividirá ao meio. Será que tem poder esse Jesus, hein? O monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Isso será uma estratégia de Jesus com relação aos judeus e às nações amigas de Israel. O que vai acontecer? Este monte ele vai se partir ao meio para formar um grande vale. Um grande vale, o texto mesmo diz aqui. E depois, o que vai acontecer? Feito esse vale, muitas nações serão reunidas ali, pelo menos as representações das nações que ainda sobreviverem. Porque o que vai acontecer? Durante o período da grande tribulação, Israel vai sofrer muitas pressões e guerras contra as nações. As nações do mundo inteiro, muitas nações, não digo todas, mas na sua grande maioria, vão tentar destruir Israel. Irmãos, até hoje, as
aqueles países árabes, os países islâmicos, os países árabes, pronto, não aceitam a criação até hoje do Estado de Israel. Por isso que existe essa briga lá dos palestinos. O presidente norte-americano, Donald Trump, transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Foi quase que a Terceira Guerra Mundial estourou aí, né? Não pode. Ninguém gostou disso aí, os países árabes. Mas é Deus trabalhando, é Deus usando o presidente norte-americano. E agora, se Deus quiser, o Brasil também, né? Estrategicamente, Deus usando, não tenho a menor dúvida, o presidente Jair Messias Bolsonaro para também transferir a embaixada do Brasil, que está em Tel Aviv, para Jerusalém. Eu vejo isso como uma bênção para o Brasil, irmãos, porque a nação que durante a grande tribulação estiver do lado de Israel, ela será beneficiada no reino milenial de Jesus. Sabia disso? Esta promessa o Senhor Deus fez lá para Abraão, que ele ia abençoar quem abençoasse os descendentes de Abraão, e iria amaldiçoar ou castigará quem for contra. Por isso que o mundo comunista, o mundo de esquerda, está aí revoltado, porque o Brasil está na iminência de socorrer também da transferência da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. O inimigo não gosta. Quem está por trás disso tudo? Satanás. Porque Satanás, o plano de Satanás é que Israel fique sozinho, que Israel não prevaleça. Mas, irmãos, com Israel está o guarda de Israel, que não dorme. Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. O guarda de Israel é o nosso Deus. Nenhuma nação há de prevalecer contra Israel, irmão. Mas Jesus, ao colocar seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ali ele está criando uma estratégia, porque ali serão reunidas representações das nações que ainda sobreviverem. Haverá muito derramamento de sangue? Haverá muitas guerras? Haverá a chamada Batalha de Armagedon, lá no Vale de Megido, no Vale de Megido, não é? Vai ocorrer, mas muita gente vai sobreviver ainda. O que diz a profecia de Joel sobre esta questão? Diz assim, ó, que vai ocorrer. O texto diz: reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. É a batalha do Armagedon aqui. Durante a grande tribulação haverá a batalha do Armagedon. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Então Deus está mostrando aqui que vai julgar as nações por causa da minha herança de Israel. Isto é, se o Brasil naquela ocasião estiver ainda amiga, ou nação amiga de Israel, há de ser beneficiada. Como? Eu não sei. Jesus é que sabe fazer isso aí muito bem, certo? Então veja como é importante a questão do Brasil ser amigo de Israel. Então vai se cumprir com isso Mateus capítulo 25, verso 31 a 46, que é o julgamento das nações, certo? Não vou ler todos os textos aqui, porque senão o tempo não vai ser possível. Vamos à terceira parte do versículo 7. O texto diz assim, no versículo 7: até mesmo aquele que o traspassaram, até mesmo aquele, isto é, o texto diz, e todo olho verá. Aí diz assim, e até mesmo aqueles que o traspassaram. O que é isso, esse termo? Hein, irmão? Aqueles que o traspassaram irão reconhecê-lo e lamentarão a oportunidade perdida. Quem são os que traspassaram o Senhor Jesus? Alguém sabe dizer? Hein? Os que traspassaram Jesus foram os judeus. Os romanos só mataram Jesus porque os judeus acusaram Jesus de delinquente, de alguém que tumultuava, de alguém que se fazia passasse por Deus, de falsário. Acusaram que Jesus disse que derrubava o templo, em 3 dias reedificaria, isto é, chamando ele de mentiroso.
mas ele está falando do corpo dele, certo? Então, quando a Bíblia diz até mesmo que aqueles que o traspassaram viram Jesus, está falando dos judeus, porque os judeus, quando virem Jesus voltar, eles vão se lamentar, porque realmente Jesus era o Messias deles, e eles mataram Jesus. Não foi isso que Pedro disse no seu discurso? Vocês mataram Jesus. Então os que traspassaram Jesus aponta diretamente para o povo de Israel, irmão, na presente era. Olha o que diz. Você sabia que haverá um choro muito grande? Os israelitas vão chorar quando virem Jesus. Matamos o nosso Messias. A Bíblia diz que eles vão chorar muito, vão se lamentar. Zacarias capítulo 12, versículos 10 a 14, prediz o arrependimento de Israel. Vamos, acompanhe. Sei que a hora já está quase indo, faltam 10 minutos. Vou correr aqui. Versículo 10. Olha o que é que Deus fará. Deus fará com que os israelitas comecem a se lamentar, chorar. O versículo 10 diz: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim. Para mim quem é aqui, irmão? Para Jesus. Eles vão olhar para Jesus. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Olha, a pessoa tem um filho único e morrer, a pessoa não chora, a família não chora, os pais não choram pela perda de um filho. Alguém já passou por isso aqui? Morrer seu filho único, ou morrer o filho mais velho? Aí é o que a Bíblia mostra aqui. Versículo 11: naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Haddad e Rimon, no vale de Megido. Verso 12: todo o país chorará, todo o país chorará, separadamente, cada família com as suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres. Versículo 13: a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres. E versículo 14: e todas as demais famílias com suas mulheres. Está mostrando o quê? Que o pranto será grande. Quando a Bíblia mostra aqui, menciona Davi, menciona Levi, essa profecia aqui foi de Zacarias, irmão. Então Davi já tinha morrido há muito tempo, Levi, isso aqui aponta para o futuro. Então esse versículo aqui tem a ver com o arrebatamento, com a vinda de Jesus em glória e o lamento de Israel. Então os que crucificaram Jesus, no sentido literal, eles estão mortos há mais de 2000 anos. Não serão essas pessoas que mataram Jesus que vão ver Jesus. Quem vai ver Jesus, quem vai se lamentar, são os judeus de agora. São os judeus de agora. Então quando o texto diz aqueles que o traspassaram verão, não é que Deus vai ressuscitar, vou ressuscitar aquele soldado romano, vou ressuscitar Anás, Caifás, toda aquela turma para ver Jesus, não. Isso aqui está apontando para quem? Para os judeus da presente época. Estão entendendo? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos à quarta parte do versículo. Aí o versículo 7 diz: e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então haverá um temido gemido por causa da presença de Jesus. Sabe quem vai se lamentar? Os pecadores vão se lamentar muito. Poxa vida, quantas oportunidades eu tive de aceitar Jesus, não aceitei. E os desviados? Esses aí, irmão, esses estão mais do que avisados, né? Eu creio que entre um pecador que nunca aceitou Jesus e um desviado, o desviado vai talvez não, tenho certeza, vai se lamentar muitas vezes. Por que eu não perseverei em ser crente? Por que eu deixei Jesus? Por que troquei Jesus por um mundo? Aí vai estar difícil. E também os judeus. Então 3 classes de pessoas que vão se lamentar: os pecadores, os desviados e os judeus, aqueles que o traspassaram, conforme Zacarias 12, versos 10 a 14, que já foi lido. Jesus ele vai voltar não como um cordeiro mansinho,
Ele veio como um cordeiro, não foi a primeira vez? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não vai voltar como um cordeirinho, não. A Bíblia diz que ele vai voltar aqui tomando vingança. Jesus retornará como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conheceram a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Vamos ler, 2 Tessalonicenses 1, verso 8 diz: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então está incluído aqui os pecadores, está incluído os crentes desviados, esse tipo de pessoas. Os que não foram arrebatados por ocasião do rapto da igreja também hão de se lamentar sobre ele. Vamos agora ao versículo 8. Aí, já finalizando o texto diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Versículo 8, parte A. O Alfa e o Ômega, os irmãos já sabem, né? A primeira e a última letra de qual alfabeto? Grego, né? Essa expressão, eu sou o Alfa e o Ômega, ela ocorre quantas vezes no Apocalipse? 3 vezes. Nesse texto, tem a ver com Deus. É tanto que ele diz, eu, Senhor Deus, diz o Senhor Deus. E outra vez essa expressão, eu sou o Alfa e o Ômega, aparece lá em Apocalipse capítulo 21, verso 6. E é Deus o Pai quem profere. Mas em 22, verso 13, Apocalipse, é Jesus quem se declara o Alfa e o Ômega. Ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, verso 13. Certo? Então, na primeira vez que foi o texto que nós lemos aqui no versículo 8 e no capítulo 21, verso 6, se refere a Deus. Mas em Apocalipse 22, verso 13, se refere ao próprio Senhor Jesus. Certo? Vamos para frente. Vamos para a segunda parte do versículo 8, já finalizando agora. Ele diz: o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é que eu vejo aqui? O que é que você pode perceber? Que Jesus está confirmando, ratificando a sua vinda. E o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus está confirmando a vinda dele. Isto é, fala novamente da vinda dele em glória, do seu retorno em triunfo. Então, ele está vindo para trazer o que? A revelação completa do Deus Todo-Poderoso. Como conclusão, o que é que eu tenho aqui, de tudo que nós falamos para os irmãos? Procure levar uma vida digna de crente fiel, certo? Seja um crente fiel, persevere servindo ao Senhor. A gente sabe que nós somos falhos, somos fracos, cometemos falhas diariamente, somos pecadores ainda justificados pelo sangue do Senhor Jesus, mas nós somos sujeitos a falhas. O importante é a gente não perseverar na falha, perseverar sendo fiel. Pede perdão ao Senhor, procura ser um crente mais fiel. Não olhe também para as circunstâncias. Eu estou passando uma situação difícil, eu vou deixar de ser crente. Piorou a situação. Esse povo aí que está pulando da ponte Newton Navarra aí, de vez em quando uma pessoa pula da ponte, morre, se espatifa mesmo na água, porque imagina aí a altura, é ali uma força, é mesmo que a pessoa pular em cima de uma pedra, o corpo. Por que as pessoas fazem isso? Porque diante das circunstâncias, Satanás que domina elas não se permite ser dominada pelo Espírito Santo que quer dar vida, aí eles vão ouvir Satanás. Pule daí, seus problemas serão resolvidos. Pensa a pessoa que vai resolver, não vai, porque vai para a eternidade sem paz, sem Cristo, sem salvação. Não é? Crente verdadeiro, ele não se suicida. Pastor se suicidou, um irmão se suicidou, porque não era crente. Não era crente. Crente, ele passa na circunstância. O que foi que disse Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, você que está passando, irmão, pelo vale da sombra, se chegar a passar pelo vale da sombra e da morte, não dê ouvidos a Satanás. Seja fiel em qualquer circunstância, e você vai receber
de Deus a aprovação que você é um crente fiel.